Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe todos nós, na graça e na paz, nosso lado de Jesus Cristo. Aí toda a honra e aí toda a glória seja dada em nome de Jesus. Passando por aqui para compartilhar com você devocional Café com Deus Pai. Amém? Hoje é dia 8 de junho de 2026 e até que o Papai nos ajudou, até que o Papai andou conosco e vai continuar andando em nome de Jesus. Amém? Então nós temos aqui um tema maravilhoso que diz assim: capacitado pelo Espírito. O que papai vai nos ensinar com isso? Você está curioso? Você está curiosa? Fica sabendo que ele vai ensinar coisas boas para nós nesse texto aqui, capacitado pelo Espírito. Olha só, lá no 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, diz assim: o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e a piedade por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. De quem ele está falando? Está lá no 2 Pedro, capítulo 1 e verso 3. É um verso só. Então, vamos ver o que o papai vai nos ensinar com essa palavra aqui. E com certeza, grande ensinamento nós temos aprendido muito com esses devocionais, não é? Olha só. A comparação nos leva a ter muitas inseguranças. Olhamos para a vida do outro e desejamos ter o que ele tem e ser como ele é. Pensamos em como seria bom se nossa vida fosse mais fácil, não é? Mais próspera, mais alegre, como achamos que a do outro é. Então, às vezes a gente olha para a grama do outro, não é? E a nossa grama, às vezes, está bem verdinha, né? E a gente acaba olhando para a grama do outro ali. Como será que a vida dele é? Nem tudo que aquilo que a gente vê é, sabia? Nem tudo que a gente vê é aquilo que a gente pensa que é, sabia? Você pode olhar para uma pessoa e ver aquela pessoa sorrindo o tempo inteiro, mas você não sabe o que se passa no interior daquela pessoa. Às vezes aquela pessoa ali está enfrentando lutas, e lutas muito grandes, lutas macabras, lutas muito grandes, e você olha, ela é feliz, ela é alegre, está sempre com um sorriso nos lábios, sempre rindo, sempre contente, sempre disposta, mas você não sabe o que ela está passando, o que ele está passando. Então, nem tudo é aquilo que a gente enxerga com os nossos olhos, não é? Nem tudo é. Então, e aí a gente fica comparando, né? Como bom se eu seria como aquela pessoa, alegre, feliz, como bom se eu seria, tivesse aquilo que ela tem. Como eu disse, vamos ver aqui no decorrer da mensagem, amém? Nesses momentos, precisamos nos lembrar de que fomos criados por um Deus, que não comete erros, e que nos colocou no lugar exato em que deveríamos estar. Amém? Por muitos anos, eu me senti muito insegura, aqui está falando o escritor do livro, inseguro por ser tímido e me comparar com os demais. Contudo, quando encontrei o amor de Deus Pai, compreendi que Ele tinha um propósito para mim, quando me criou, algo que além do que eu jamais poderia imaginar ou sonhar. Desde então compreendi que não vivo para mim, mas para servir a Deus e as pessoas, por meio dos dons e das ferramentas que Ele me colocou. A gente não vive para a gente vive para Deus e para ajudar outras pessoas. É assim que é a nossa vida. Deus não nos colocou aqui no mundo para viver só deitadinho, né, de perna pro ar, não fazendo nada, né, não frutificando, né, não plantando coisas boas, né, para poder colher coisas boas, só ficar ali sem fazer nada. Deus não nos colocou para ser uma pessoa inútil, né? Deus não colocou nesse mundo para a gente ser uma pessoa inútil, não. Ele nos colocou com um grande propósito. Todos nós temos um grande propósito e nós temos que buscar esse propósito. Temos que falar com Deus: ó Senhor, qual é o propósito que o Senhor me colocou nesse mundo? Por que eu estou aqui? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Por que o Senhor me colocou nesse mundo? Qual é o propósito que eu tenho para a minha vida? Você tem que conversar com Deus, você tem que buscar intimidade com Ele, buscar, Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Qual é o propósito que eu estou passando esse problema, essa luta? Qual é o propósito? Fala com Ele, que eu tenho certeza que Ele vai te falar, eu tenho certeza. Quando você tiver bastante intimidade com Deus, você vai vir voltar aqui nesse vídeo e vai dar o teu testemunho em nome de Jesus, amém? Olha só. Deus Pai me deu, ele está falando ainda do escritor, Deus Pai me deu, além de um propósito, capacitação dia após dia.
Pelo poder do Espírito, a timidez deu lugar à confiança e à ousadia de pregar o Evangelho para ajudar outras pessoas e para ser quem fui criado para ser não em benefício próprio, mas para servir ao Senhor e ao próximo com amor e excelência, né? Ele tinha um propósito, ele teve uma vida cruel, né? Pelo que eu conheço já pelos livros dele, ele foi ele foi criado praticamente pela mãe, né? O pai era alcoólatra e o pai, ele gostaria de ter o amor do pai, ter a atenção do pai. O pai não dava porque o pai era doente, né? Era um alcoólatra, era doente. Então ele se culpava muito de ter um pai assim. Muitas vezes na escola chamava, lá vai o filho do cachaceiro, né? Do gambá, falava assim, ofendia ele, né? Então ele ficava muito triste, ficava muito abatido com isso aí, mas ele não sabia que Deus tinha um propósito muito grande lá na frente para ele. Ele não sabia que Deus tinha esse propósito para ele. Todos nós também temos um propósito. O meu pai também, ele foi beberrão também. Meu pai, até uma certa idade dele ali, talvez até os 60 anos, 60 e menos, talvez um pouquinho, ele bebia muita cachaça, incomodava muito em casa, incomodava a mãe, né? Mas ele não dava atenção naquele tempo, as pessoas, os pais não eram muito de dar atenção aos filhos, como hoje, né? Hoje os pais não dão porque não querem dar. Entregam um celular na mão da criança e vai se virar, não é? Hoje os pais não dão atenção, isso aí vai dar problema lá na frente, sabia? Porque os pais hoje não dão atenção para os seus filhos, não dão amor, não dão atenção, e lá na frente eles vão ver o quanto eles prejudicaram os seus filhos, não dão atenção, dar o celular. Não tem crianças mais brincando, nem menina brinca mais com boneca de casinha, nem menino brinca de carrinho, joga bolinha de gude, joga futebol, não. Eles querem celular, porque os pais já estão criando os filhos com celular, não é? É assim que é. E lá na frente eles vão ver o quanto eles prejudicaram os seus próprios filhos com isso aí. Então eu digo, olha, muito cuidado, mãe, pai que estão tendo seus filhos agora, muito cuidado com a educação. Eu, graças a Deus, eu posso dizer com muito prazer que eu criei meu filho muito bem, mesmo. Eu larguei tudo que eu tinha que fazer, meu serviço que eu gostava, eu deixei de fazer para cuidar e dar atenção somente para o meu filho, sabia? Somente para o meu filho. Aonde eu ia, em médico que eu ia, eu sempre levava ele atrás de mim. Eu ia fazer compra no centro, eu não deixava com ninguém, não. Levava ele comigo sempre, né? Tanto que até na escola, quando ele foi para a escola com 7 anos, eu fiquei dentro do pátio o tempo todo e as professoras me correram de lá. Porque eu fiquei o tempo todo junto com ele. Eu sei que essa aí é uma subproteção, né? Que às vezes até prejudica mais adiante também. Mas ele nunca pode dizer que a mãe não amou ele, tanto que eu amei, não só de palavras, né? Porque tem mãe que ama de palavras. Ai, meu amor, minha vida, meu isso, meu aquilo. Só palavras. Palavras são como um vento, que o vento vem e leva, não é? Tem que amar com atitudes, o amor da mãe pelo seu filho, do pai tem que ser com atitude, não a mente com palavra. Então, isso aí serve para homem e para mulher também, marido e esposa também, não é? Não é só com palavras, não. Palavra é como um vento, qualquer um pode dizer, não é? Cada um pode falar o que quiser. Qualquer um fala o que quer, não é? A gente vê nas internet por aí, qualquer um fala o que quer. Então, tem que ter muito cuidado com isso, né? Muito cuidado. Procura aí se aproximar dos seus filhos aí. O meu filho nunca vai poder dizer que a mãe não deu atenção para ele. Eu saía muito com ele, ia para as praias, levava sempre comigo. Ele era o meu companheiro. E ele nunca vai poder dizer a mãe não cuidou de mim, a mãe não fez por mim, não. A mãe fez muito por ele. Muito, amém? Então, olha só, vamos continuar aqui. Glória a Deus. Então, Deus Pai me deu, além de um propósito capacitando por dia, aqui, timidez e confiança e ousadia para pregar o evangelho. Nós já lemos. Então, aqui. Todo discípulo de Jesus recebe dons do Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo. Não é verdade? Os dons e a capacitação são diferentes de pessoas para pessoas, mas todos eles foram concedidos pelo mesmo Deus. Portanto, não se compare tampouco, deseje ter a vida do outro, pois o Senhor criou você com um propósito e somente Ele pode capacitá-lo a prepará-lo pelo poder do Espírito Santo. Nunca se compare com outra pessoa. Você é você, do jeitinho que Deus fez você, amém?
Você é você do jeitinho que Deus fez você. Então não precisa você se comparar com outra pessoa. Não se compare nunca com outra pessoa. Você é o propósito de Deus, você é a feitura de Deus, você é o amor de Deus, sabe? Porque Deus te ama com um amor assim, incondicional, um amor que chega a nos constranger, tamanho o amor que Ele sente por nós, que nós muitas vezes, se não for pelos nossos filhos mesmo, a gente não sente esse amor, amém? Muitas vezes nós temos que nos puxar para sentir um amor desse aí, mas é difícil, é difícil. O amor semelhante ao amor de Deus é o amor de mãe para um filho, e nem todas as mães têm esse amor, já vou dizer. Nem todas as mães têm, não é? Mas o amor mais semelhante do ser humano para com o outro, com o próximo, é o amor de mãe para com seus filhos. Esse é o amor mais semelhante, né? Semelhante, quer dizer, parecido, né? Com o amor que o Senhor tem por nós. Uma mãe verdadeira, ela dá qualquer coisa para o seu filho. Uma mãe verdadeira, ela se dá. Se tiver que dar vida, ou trocar a vida dela para o seu filho, ela troca. A mãe verdadeira. Mas tem mães que não estão nem aí para o filho, né? Não estão nem aí. Mas uma mãe verdadeira, ela faz isso. E Jesus, o que ele fez? Deus, o que ele fez? Porque Jesus era o próprio Deus. Ele não se deu por nós? Sim, se deu por nós, não é? Então, esse é um amor que chega até a nos constranger, tamanho o amor desse. Mas o pena é que muitas vezes os filhos, eles não reconhecem que o amor de uma mãe, o amor de um pai, não reconhece esse amor tão grande que tem uma mãe pelo filho, não é? Assim como nós, seres humanos limitados, também não reconhecemos esse amor que o nosso Pai Celestial tem por nós. Não, nem todos reconhecem, nem todos os filhos reconhecem esse amor tão grande que Deus tem por nós, ao ponto de se entregar na cruz por nós, por tudo que é de pecado que era o nosso, a falha era nossa, a culpa era nossa, e Ele foi lá, se fez culpado por nós, amém? Ele pagou o preço, Ele pagou a nossa dívida, na realidade Ele pagou a nossa dívida lá na cruz do Calvário, Ele pagou. Com o corpo dele. Ele pagou a nossa dívida, amém? Entregando o corpo dele ali para ser massacrado. E uma mãe faz isso, uma mãe verdadeira, ela faz isso pelo seu filho. Mas, como eu disse, nem todos os filhos reconhecem, nem todos os filhos de mãe normal, de mãe terrena aqui, e nem de pai, né? nem de pai celestial também, os filhos do mundo aí não tem essa noção, não é? Então, o poder do Espírito Santo se manifesta em nós e nos capacita, amém? O poder do Espírito Santo se manifesta em nós e nos capacita. A leitura da Bíblia de hoje, dessa segunda-feira, é só uma só. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 1 e 12. Do verso 1 ao 12, ó. Capítulo 12, do verso 1 ao 12. Leia alguns versículos, que eu tenho certeza que papai vai falar com você. Amém? Que Deus te abençoe grandemente, meu querido e minha querida. Ficam todos na graça e na paz do nosso amado Jesus Cristo. Aí toda a honra e aí toda a glória seja dada em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus. Bom dia. Uma ótima semana na presença do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém?